Olá, como vai? O meu nome é Soraya Correia Alvarez, eu sou psicóloga, tenho especialização em neuropsicologia e a ideia deste vídeo é trazer alguns esclarecimentos sobre o funcionamento de uma avaliação neuropsicológica. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, a gente precise definir essa avaliação. O que é uma avaliação neuropsicológica? Basicamente, ela é uma investigação. Então, o profissional ele vai investigar sobre o funcionamento das funções cognitivas desse paciente e buscar fazer uma correlação desses achados com os comportamentos que esse paciente apresenta. Então, olha só que interessante. Ao final desse processo, nós vamos poder levantar suspeitas, confirmar ou refutar hipóteses diagnósticas que tragam para a gente sinais de possíveis desordens neurológicas ou outros transtornos. O principal de uma avaliação neuropsicológica é nós conseguirmos identificar o que são chamados de alvos terapêuticos, que nada mais são do que objetivos específicos que vão guiar, que vão nortear depois, ou pelo menos apoiar nesse norteamento das intervenções que sejam necessárias para esse paciente, para melhorar a qualidade de vida dele, e que permitam que os profissionais que vão fazer parte dessa equipe multidisciplinar tenham uma direção a seguir em relação às necessidades dele. Verificado qual o conceito de avaliação neuropsicológica e verificado qual é a finalidade dessa avaliação, agora a intenção é discriminar cada fase desse processo, que inicia por uma entrevista de anamnese. O nome é diferente, anamnese, mas basicamente é uma coleta de dados. E nessa coleta de dados, o que acontece? Busca-se saber sobre as questões da vida social dessa pessoa, como foi o desenvolvimento, a partir de quando surgiram aqueles sinais que estão sendo observados, os sintomas que estão sendo relatados pelo paciente. Procura-se também entender o funcionamento de personalidade, a parte afetiva e emocional. Se está na escola, a gente busca entender também como são as habilidades acadêmicas. Se já é uma pessoa que está inserida no meio profissional, como que é a demanda do dia a dia, como dar conta de planejamento, de estratégias, enfim. Busca-se saber tudo isso além da cognição social. Baseado nessa entrevista, a gente consegue montar as nossas ideias do que a gente tem que investigar e montar uma bateria de testes e outros instrumentos, escalas e outros formulários para fazer uma investigação desse nosso processo de avaliação neuropsicológica. Na sequência, nós começamos as sessões que, no meu caso, eu somente faço de maneira presencial, que é a aplicação de testes. Então, via de regra, é lógico que todo caso vai ter exceção, mas via de regra, eu trabalho com uma sessão por semana de 50 minutos. E é importante destacar que, por ser um profissional da psicologia, eu uso tanto testes restritos ao uso do profissional psicólogo, como outros testes também. E para que servem esses testes? Para me ajudar a mensurar a capacidade desse paciente em 4 áreas principais. Primeiro, funções cognitivas. Então, eu vou mensurar a inteligência, eu vou mensurar os vários tipos de atenção, vários tipos de memória, linguagem, funções executivas, e isso tudo podendo comparar esse paciente a uma população já testada nesses instrumentos, uma população de mesma idade ou de mesmo tempo de escolaridade. Além disso, eu vou verificar também as suas habilidades sociais, suas habilidades afetivas e emocionais e também o desempenho acadêmico, se couber. Se for um paciente de pré-escola até ensino médio, se o paciente estiver na universidade ou mesmo fazer algum curso posterior, uma pós-graduação, lato, stricto sensu, a gente mensura essas habilidades cognitivas e acadêmicas. A próxima fase vai ser entrevistar possíveis informantes. E quem seriam esses informantes? Qualquer pessoa que tenha convivência com esse paciente ou que já tenha convivido com esse paciente, por exemplo, um adulto que eu precise investigar a respeito de transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos que obrigatoriamente começaram a surgir os sinais entre os 0 e os 18 anos. Então, nesse caso, é importante que a gente consiga alguém que fale desse paciente quando ele estava nessa fase de desenvolvimento. Se eu estiver falando de uma criança, de um adolescente, é importante entrevistar a escola. Como que é o comportamento dele, desse paciente, quando ele está em meio a pessoas com formações diferentes, culturas diferentes, jeitos de agir diferentes. Se tiver uma aula particular, enfim. Os informantes, eles podem ser qualquer pessoa que possa trazer mais dados, mais pecinhas para a gente usar no nosso quebra-cabeça, no nosso mosaico, para conseguir entender muito bem o funcionamento desse paciente. Então, essa fase é a fase de entrevistas.
Então, quando a gente chega nessa entrevista de devolutiva, que eu sempre peço para reservar 1h30 a 2 horas, é importante que haja a oportunidade de falar com o paciente ou com os seus responsáveis qual foi o processo, tudo o que foi observado, cada construto, cada comportamento que foi apresentado, as hipóteses que foram confirmadas, as hipóteses que foram refutadas. Se a gente chega ao final com uma hipótese diagnóstica, porque nem sempre eu vou ter uma hipótese diagnóstica ali para apontar, mas principalmente eu tenho que chegar com alvos terapêuticos. O que pode ser feito de intervenção para aquele paciente para que tenha uma melhoria na sua qualidade de vida? Quais os encaminhamentos, que profissionais que é importante que ele visite? Se vai ser um profissional médico, o próprio médico pediatra às vezes que pediu, um médico psiquiatra, um médico neurologista, se tem outros exames ali para serem feitos, se é importante fazer uma intervenção fonoaudiológica, uma intervenção de terapia ocupacional, uma intervenção psicoterapêutica, de psicopedagogia, enfim, tem uma série de possibilidades aí. E esse é o momento em que tudo isso é explicado e que o paciente ou os seus responsáveis, eles podem tirar suas dúvidas. Então, basicamente é isso. Eu espero que tenha compreendido bem o processo de avaliação. Então, encerrando aqui, eu espero realmente ter contribuído com a sua compreensão a respeito desse processo e eu fico à disposição, caso eu possa contribuir com algum outro esclarecimento que se faça necessário. Muito obrigada por ter permanecido até aqui e até uma próxima. Tchau, tchau.